Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gostaria que você já abrisse comigo já no livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. É o último livro da Bíblia. Apocalipse, você vê que é um nome estranho de falar, significa revelação, ou seja, remover o véu, trazer à luz o que estava oculto, tomar conhecimento e encoberto. Esse é o significado do Apocalipse. O autor do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus. E o escritor e redator deste livro é o apóstolo João. Então a gente vai, a partir de hoje, entender o porquê que o Apocalipse foi escrito para a igreja. Amém, irmãos? Então, rapidamente, abre comigo aí mesmo no capítulo 1, versículo 3. Vamos ler ali comigo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esta é a primeira das 7 bem-aventuranças, ou bênçãos, que se acham no Apocalipse, e que são concedidas àqueles que leem, ouvem e obedecem às coisas nelas escritas. Então, é uma das primeiras bênçãos das bem-aventuranças descritas no Apocalipse. Então, a gente vai ver as mais bem-aventuranças. Então, há muitas promessas para a igreja. O Apocalipse ele foi escrito justamente para a igreja. Ele não foi escrito para o ímpio lá fora. Ele não foi escrito para o macumbeiro, para o feiticeiro. Não, ele foi escrito justamente para a igreja. É um preparo para a igreja das coisas que está para acontecer na grande tribulação. Então o que nós vamos aprender aqui, até com relação lá para frente, na próxima terça, que a gente vai falar sobre as igrejas, né, as 7 igrejas, que a gente vai fazer em 2 partes, porque é muito. Então a gente vai entender que tipo de igreja nós somos. Se realmente nós vamos estar de acordo com aquilo que está escrito aqui no Apocalipse. Amém, irmãos? No Apocalipse. Então, vamos aprender isso daí e vamos entrar bem no sentido espiritual. Porque a pregação é totalmente diferente do que muitos já pregaram. Eles não dão praticamente uma pregação do Apocalipse, eles falam um estudo do Apocalipse. Eu já prefiro fazer diferente, eu já prefiro falar uma pregação em cima do estudo do Apocalipse. Então eu já gosto de abranger bem mais o assunto, abrir bem mais o assunto. Amém, irmãos? Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que neste momento o Senhor venha dar sabedoria a todos nós. Dê uma visão ampla, meu Pai, do que foi abordado aqui a partir de agora, Senhor. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Dê, meu Pai, a todos nós o entendimento, porque é para o nosso crescimento espiritual. E também serve também, Senhor, de um alerta para toda a igreja. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Pode se assentar. Aí mesmo, Apocalipse. Não saia do Apocalipse. Então, Apocalipse, ele significa revelação. O apóstolo João, ele foi o único dos apóstolos que não morreu. Foi o único. Embora tentaram matar ele, jogaram ele num caldeirão fervente, o homem saiu vivo dali. Aí como não conseguiram matar ele,
o que o Império Romano fez na época? Pegou João e levou para uma ilha de Patmos. É uma ilha, é uma prisão distante da sociedade, distante do mundo. E ali ele ficou até o dia de sua morte. Então ele, além de ter sido preso por causa do Evangelho de Cristo, ele também morreu de velhice. Então foi o único. Os demais foram crucificados, os demais tiveram a cabeça arrancada, corpo queimado, foram para as goelas dos leões, digamos assim. Mas ele foi o único. Então por isso que Jesus chegou até ele e deu uma revelação para ele. Por isso que a Bíblia já começa assim. Vamos lá, versículo 1, aí mesmo no Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Vê que ele fala João, seu servo. Então, se eu sou servo de Cristo, então eu tenho que agora atentar para o que está para acontecer no Apocalipse. Porque Deus revela, irmãos. Todo dia Ele mostra as coisas para nós. Essas coisas que a gente vê na televisão, que está acontecendo, guerra, pandemia, sinais dos céus, terremotos, maremotos. Esse daí é um sinal de aviso que Deus está dando para a igreja. É um tempo oportuno da pessoa se converter e se entregar a vida para Jesus, para se preparar para a salvação, ou para um futuro arrebatamento, como nós tratamos no domingo passado. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarde as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, a gente tem que vigiar. Temos que vigiar. O tempo está próximo. Aí qualquer coisinha, uma pandemia, qualquer pessoas se desesperam. Imagine lá na grande tribulação que vai vir o dobro. Os médicos então vão ficar totalmente desesperados, porque não sabem o que vai tratar, que vai vir tudo numa pancada só. E guardar as profecias. O que é guardar as profecias? Obedecer a palavra de Deus. Ser fiel até a morte. Digam graças a Deus. Ainda fala mais assim. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E há dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que o primogênito dos mortos? Porque foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. O primeiro e o único que venceu a morte na cruz. Digam graças a Deus. E o príncipe dos reis da terra. Olha só, ele é o príncipe. Olha a grandeza do Senhor Jesus, da glória dele que João viu. Ele é o príncipe dos reis da terra. Quando se trata dos reis da terra, irmão, se trata de toda pessoa, político, seja quem for, seja presidente, seja o rei, a rainha, ele é o príncipe de tudo. Ele é o príncipe de todos. Então é ele que manda e é ele que desmanda. A Bíblia fala que é ele que constitui reis e autoridade. Então se ele resolve colocar, por exemplo, um tal político aí, que todo mundo está com medo que ele entre, se Deus permitir, ele vai deixar e o cara vai entrar. Se é para entrar, para começar uma perseguição contra a igreja, ele vai permitir. Ele vai permitir. Aí não há quem a livre, a não ser o nosso próprio Redentor, o Senhor Jesus. Então tem muitas coisas que a partir de então, Jesus vai deixar acontecer tudo, irmãos. Vai haver perseguição contra a igreja, vão tentar fechar igrejas, vai fazer um monte de coisa contra a igreja. Por isso que a gente tem que se agarrar, se apegar com Cristo. Porque a partir do momento que haver perseguição contra a igreja e você ficar com medo, você pode até se livrar da perseguição. Você pode até se livrar da perseguição, mas a condenação também já é certa.
Estou entendendo? Já é certo. Então, esse que é o motivo do primeiro Apocalipse. O tema da mensagem do Apocalipse 1 é Jesus no meio da igreja. A gente tem que buscar a face de Deus, tem que conhecer, ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Digam graças a Deus. Aí fala ainda mais assim no versículo 5. Aquele que nos ama em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Ele nos lavou, porque Ele nos ama, nos lavou de nossos pecados. Se Ele nos lavou dos nossos pecados, então por que eu tenho que continuar pecando? Por que eu tenho que continuar fazendo coisas erradas? Por que eu não agrado a Deus? Estão entendendo? O sangue de Jesus é tão valioso, irmão, tão valioso, que Ele já nos lavou, nos purificou. Mas se eu continuar pecando, se eu continuar dando o meu corpo para a destruição, que é o tempo do Espírito Santo, amanhã depois, o próprio sangue de Cristo vai nos cobrar lá na frente. O próprio sangue cobra. Quando Abel foi morto pelo seu irmão Caim, a Bíblia fala, relata, de que Deus chegou e falou assim para Caim: se matou teu irmão. Cadê teu irmão? Ah, não sei. Mas o sangue de Abel está clamando por justiça. Olha o valor de um sangue. Esse sangue que corre nas tuas veias aí, no nosso corpo, é um sangue muito valioso. Tem pessoas que estão aí, e nos hospitais, estão precisando de sangue. E conforme for o teu DNA, o teu tipo de sangue, tem hora que o teu sangue nem combina com a pessoa. Há um desespero. O banco de sangue, hoje em dia, eles precisam de pessoas. Tem gente que hoje em dia não está nem doando mais sangue. Para você entender quanto que o sangue é valioso. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aí ele fala: eis que vem com nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Inclusive isso aqui a gente vai ver isso aqui lá no Apocalipse do capítulo 16, versículo 15, que é onde que vai acontecer depois de toda aquela tribulação, depois que aconteceu todas aquelas coisas que Deus vai mandar. Os que ficaram na terra conseguiram sobreviver. Ainda assim, os que ficaram, até mesmo os ímpios que aceitaram a marca da besta, eles vão ver Jesus vindo. Digam graças a Deus. E nós, a igreja de Cristo, antes disso aqui acontecer, nós for arrebatados, ou se a gente morrer antes e morrer com Cristo, a gente também vai vir junto com Ele. Amém, irmãos? Jesus não vai vir sozinho. A gente vai vir com Ele. Pensa que maravilha. Então cada um de nós num cavalo, né? E Jesus lá na frente e nós ali, junto com Ele. E ainda a gente vai pelejar ainda contra o mal. Você acha que acabou, irmão? Você acha que essa luta que você está travando hoje é fichinha? A gente vai lutar ainda. A gente vai voltar para cá ainda para pelejar contra o mal junto com Jesus. Hoje nós temos Jesus, o nome dele, nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder dele em nossas mãos. Ele coloca tudo isso para a gente enfrentar os espíritos malignos. Quando nós voltar, já vai ser diferente, você vai retornar com Cristo. Mas isso vai ser um assunto abordado lá na frente, só para você entender, para entender um pouquinho do gosto do Apocalipse. Digam graças a Deus. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o príncipe e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Palmas para Jesus. Ele falou: eu sou o alfa, o ômega, o príncipe e o fim. Ou seja, ele é o único. Não há outro Deus. Ele é o único. Os homens estão fazendo vários deuses, vários tipos de deuses. Coloca nome em tudo quanto é tipo de deuses.
E eles entregam toda a sua vida a estes deuses, porque eles conseguem ver, carregar, limpar, passar um paninho. Mas Jesus fala: eu sou o único. Lá em João ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele fala, ó, ninguém não chegará até o Pai se não for por mim. Nenhum de nós chega até Deus se primeiro não passar pela cruz, se primeiro não passar pelo Senhor Jesus. Então ele é o único que pode salvar, irmão. Não é o santo A, santo B, não é o político A, o político B, não é o homem, não é o pastor, não é o obreiro, não é o diácono, não é o seu marido, nem sua esposa, não é o seu filho, nem sua mãe, nem seu pai. O único que pode te salvar é o Senhor Jesus. Deixa aí mesmo no livro do Apocalipse, não saia daí. Eu vou ler aqui para você ver o Isaías 44, para você entender. Quer ver? Isaías 44, do versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Olha só, irmão. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. O primeiro e o último. E fora de mim não há Deus. É só Ele, irmão. Mais ninguém. É só Ele. Só existe três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele é o único, é o primogênito, não tem outro. É o único que pode te salvar, porque João viu somente ele ali. Porque se tivesse outros, digamos assim, estava tudo ali do lado dele. Mas não, ele mesmo falou: eu sou o único, eu sou o Alfa. Até então, irmão, a gente lendo isso daí fala até de um Jesus um pouco desconhecido, porque ele deixa bem claro já do início da sua revelação que é o único verdadeiro Deus, sem qual não há salvação. Então esse Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele ainda é um pouco desconhecido para muita gente. Tem muita gente que fala: Jesus aqui, Jesus ali, mas fala porque está escrito aqui, mas ainda não teve um encontro com ele, ainda não teve uma experiência com ele. Até chega no certo primeiro momento da primeira caminhada da fé, sente até o Espírito Santo enchendo, sente até aquele momento, mas depois lá na frente acaba até descrendo. Então é um pouco desconhecido. Para você entender, vamos falar do nosso presidente Bolsonaro. Vamos falar. Para todos nós, para nós, ele é um sujeito ainda um pouco desconhecido. Mas como assim, pastor? Me explica. Óbvio. Para você conhecer de fato e de verdade quem é ele, você tem que ser amigo íntimo. É ou não é? Tem que ser amigo íntimo. O amigo íntimo conhece os segredos. O amigo íntimo, ele está ali direto, conversa com ele direto, senta na mesa com ele, conversa, troca ideia, almoça, janta. Agora para nós não. Ele é um pouco desconhecido para nós. A gente só conhece ele pelo quê? Pelas coisas que ele é, porque ele é presidente, porque conhecemos um pouco da história, da trajetória dele, não só dele, como de muitos, porque a gente não tem um convívio. Assim é com muitas pessoas que estão tendo esse Jesus desconhecido. Conhece Jesus assim, da Bíblia, porque falaram, né? Ou porque assistiu um filme, porque vê um adesivo, Jesus e tal. De repente pega até um calendário que tem aquela foto e tudo, mas é um pouco desconhecido. Não está tendo esse encontro. João, quando viu o Senhor, lá na frente a gente já vai ler, ele se prostrou diante dele. Já imaginou Jesus aparecer aqui para nós? Como que seria a nossa reação? Como que seria a minha reação? Você já imaginou? Como seria? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão.
Aí mesmo do versículo 9, Apocalipse versículo 9, aí mesmo. Aliás, nós não vamos mudar nada do Apocalipse, então hoje nós vamos ficar no capítulo 1. Vamos ler o versículo 9 comigo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, que estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Veja que ele fala irmãos. Irmãos companheiro, irmão e companheiro na aflição. Ou seja, todo aquele que serve a Jesus, todo aquele que pratica a palavra de Deus, não tem como, irmão. Ele sofre perseguição por causa do nome do Senhor Jesus e por causa do Evangelho. Ele sofre. Ele não vai sofrer, ele sofre. As pessoas que detestam o Evangelho, as pessoas que detestam as Sagradas Escrituras, as pessoas que detestam até o Senhor Jesus, eles perseguem os verdadeiros cristãos. Tem gente, irmãos, tem gente que tem tanta raiva de cristão, tem raiva até de Deus, que a única forma de ele poder tentar machucar a Deus, sabe como? É nos perseguindo, batendo em nós, chutando nós, surrando nós. Tem gente que tem prazer de surrar um cristão, porque ele não consegue dar na cara de Deus. Então ele prefere atacar quem? Os cristãos. Jeremias sofria muito isso daí. Jeremias falava, Jeremias entregava a profecia. Antes aconteceu, antes do rei da Babilônia invadir Judá, então Jeremias estava entregando a profecia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Os próprios camaradas que diziam que era de Deus, os próprios camaradas falavam, eu sou de Israel, nós somos o filho de Israel, acharam ele como falso profeta. O homem que mais apanhava eu nunca vi era ele. Ele apanhava, ele entregava as profecias, o povo surrava, jogava ele nas valetas. Por isso que fala em muitas lamentações de Jeremias, porque Jeremias ele é conhecido como um profeta chorão. Então ele entregava a profecia chorando. Será que nós aguentaríamos entregar as profecias dessa forma e o povo te surrando? Você vai lá e prega no lugar, se termina, o povo vai lá e te surra, te bate. Será que nós aguentaríamos? João aguentou isso. Por isso que ele falou, somos companheiros da aflição. Somos companheiros nessa perseguição. O que você passou, eu também passei. E o que você vai passar, eu também vou passar. O que você passar, o pastor também vai passar. E o que o pastor passar, você também vai passar. Se nós estiver na mesma fé. Se nós estiver no mesmo caminho. Se nós estiver caminhando juntos. Se nós estiver juntos nessa mesma fé. Digam graças a Deus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, naquele dia, era considerado no domingo. Os judeus, até hoje, alguma religião fala sobre o sábado, né? Que o sábado é o dia do Senhor. Não é mais. Já acabou aquilo ali. Até porque a maioria das curas que Jesus fez na época, ele fez justamente no sábado, para acabar com essa religiosidade. O Senhor agora é no domingo. Por isso que ele foi preso na sexta, foi crucificado no sábado e no domingo ele ressuscitou. É a primícia. Por isso, irmãos, que eu falo que no domingo é importante que você venha na igreja. É mais importante que você venha na igreja. Ó, se você vir terça e sexta-feira, participar das correntes do estudo, amém. Mas no domingo é o principal, é a primícia. É que nós aqui só fazemos no culto à noite. Mas o dia que nós tiver a igreja, a hora que nós tiver o nosso salão, a gente vai fazer, eu já até falei, a gente vai fazer culto pela manhã, no meio da tarde e na noite. E com certeza a reunião principal será transferida pela manhã. Por causa do quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo
e já nas primeiras horas de domingo. Então por isso que é considerado como o dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Depois eu vou explicar sobre isso daí. Que dizia: o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmínia, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então essas 7 igrejas a gente vai abordar na próxima terça-feira, e a gente vai ver que tipo de igreja nós somos. Porque cada igreja que Jesus falou, pelo menos 6 delas tiveram elogio, mas depois dos elogios veio a exortação. Depois dos elogios veio a exortação. Digam graças a Deus. Amém, irmãos? Então abre comigo ali no 1 Pedro. Vamos lá. Ou se fica aí mesmo que eu leio para você. Para você entender. 1 Pedro capítulo 4. Primeiro Pedro capítulo 4. Versículo 12. Amados, não extraei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, se você passa por perseguição, se você está passando por aflição, você não tem que reclamar. Você tem que dar glórias a Deus, irmãos. Sabe qual que é o perigo? Se não está acontecendo nada, eu já fico assim. Se ninguém me critica do meu evangelho, se ninguém, sabe, não me persegue por causa do evangelho, se ninguém está fazendo nada e está, Gerdau, esse é o cara bom que está pregando o evangelho, eu já estou preocupado. Alguma coisa de mal está comigo. Porque todo aquele que prega o evangelho, ele é perseguido, ele é criticado, seja nas redes sociais, até mesmo da própria casa nos persegue. Até mesmo. Satanás age de um jeito, irmãos, que olha, a gente não podemos subestimar este mal. Temos que vigiar e ficar esperto. Digam graças a Deus. Quer ver no versículo 14? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Já falou das bem-aventuranças novamente. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que é bem-aventurança? Alegre. Você está na bênção de Deus. Amém, irmãos? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se estreme em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica a Deus nesta parte. Aí eu pergunto até para os jovens. Será que os teus amigos da escola sabem que você vem na igreja? Será que os teus amigos da escola sabem que você está vindo e ouve a palavra? Será que você já chegou e falou para os teus amigos, eu sou de Jesus? Ou será que cada um de nós já assumimos isso daí? Porque tem gente que consegue ser cristão dentro da igreja, mas lá fora ele tem vergonha. Ele tem vergonha de dizer que é da igreja. Ele tem vergonha de dizer que é cristão. Ele tem vergonha até de dizer o nome do pastor. Porque a maioria do mundo detesta os pastores. Esse dia eu fui xingado por um cidadão aí que falou um monte de coisa para mim por eu ser pastor. Falou de coisas assim que eu olhei assim e falei, pelo amor de Deus, até falei com Deus. Se o cara souber da minha situação, ele não ia falar tanta asneira desse jeito. Sabe como? E estava lá, amigo meu no Facebook. Aí eu falei, esse sujeito aqui não serve não. Ó, fiz amizade também, não quis nem saber. Nem entrei em detalhes. Mas ele foi lá e me detonou. Quantos pastores hoje são detonados? Aí chega um para você e fala, o pastor está roubando o dinheiro dos fiéis. Você vai ficar com vergonha? Ou você vai defender o pastor? Por
Por isso que você tem que conhecer o teu pastor. A vida do pastor é um livro aberto, pelo menos a minha é. Eu não escondo nada não, para que venham conhecer. E quando se trata de Jesus então, que Jesus mesmo fala, se você me envergonhar, depois eu vou te envergonhar diante do Pai. Se você não declarar o Senhor Jesus na tua vida, como que Ele vai declarar você lá depois como filho, como servo? Como que você vai declarar? Você tem que declarar. Agora, pastor, eu não consigo, tá difícil, eu fico meio assim. Sabe por quê? Porque é falta de busca, falta de encontro, falta de chegar e querer conhecer esse Jesus, querer saber quem é Ele, de buscar o Espírito Santo. Isso é falta de uma leitura da Bíblia, porque é Ele que vai testificar quem realmente é Jesus, é Ele que vai mostrar para você. Tudo isso é falta de oração, porque muitas das vezes você conversa bastante com o seu amiguinho, com a sua amiguinha, no celular, no WhatsApp, mas nem sequer conversa com Deus. Se ora a Deus, ora só para pedir, achando que Ele é mordomo, mas você tem que conversar com Ele. Muitas vezes as orações não é só pedir, muitas vezes a oração é chegar e dizer: Senhor, eu queria saber mais quem é. Sabe, o pastor prega assim, assim, assado, mas é verdade que ele fala. Bota o meu nome no rolo, irmão. Pode colocar. Eu queria saber mais quem é o Senhor. Como que é o Senhor? Como que é o seu glorificado? Qual é o significado do terceiro céu? Sabe, aquelas curiosidades. Ele quer mostrar para cada um de nós. Cada um de nós tem uma revelação de Deus, irmãos. Muitas vezes Ele fala algo só para mim, que não é para falar para a igreja. Fica só para mim. E tem coisas que Ele pode falar para você, que você não pode falar para ninguém, nem para o teu cachorrinho. É só para você. Amém, irmãos? Só para você. Olha só. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha só. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então o primeiro julgamento de Deus, ele começa pela casa de Deus. O primeiro julgamento, ele começa por nós. É por nós que ele começa o julgamento. E ai daquele que não obedece a palavra de Deus. Então nós seremos julgados primeiro. E muitas das vezes, o julgamento de Deus já começa aqui mesmo, no nosso meio. Digam graças a Deus. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Seja justo diante de Deus. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Ainda hoje, a fé dos verdadeiros cristãos é provada com esse fogo. Nós somos provados, irmãos. Nós somos provados. Das aflições, das perseguições, nas injúrias, nas calúnias. Nós somos provados de várias formas. Existe aquela provação que a gente passa, que até Satanás entra na vida de uma pessoa, a ponto de querer te irritar para tirar do sério, digamos assim, de tirar do espírito. Isso é provado disso daí. Isso é provado de várias maneiras. É o fogo. Isso todo cristão vai passar. Não é só quem vai fazer a obra, não. Quem vai fazer a obra, então, pior ainda, o fogo é maior. Maior ainda. Mas você vai passar por todas essas aflições. É o fogo. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Aí o versículo 12, olha só. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito
com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Amém, irmãos? Chamas de fogo. Olha para o pastor. Vamos explicar isso aqui. Os 7 castiçais de ouro simbolizam as 7 igrejas. As 7 igrejas. Então, os 7 castiçais de ouro, quando ele olhou, representa as 7 igrejas. Que seria um candelabro. Já viram o candelabro? Ele é um... Como que eu vou desenhar agora esse candelabro? Ele tem... É um candelabro que ele sempre era aceso dentro da tenda da congregação. Então representa também os 7 Espíritos de Deus. E o Senhor Jesus está no meio da igreja como ele prometeu. Quando ele fala das 7 castiçais de ouro, ele fala também que ele está no meio da igreja como prometeu. Como assim, pastor? E a gente sabe. E está lá no Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Aonde tem 2, 3 ou mais, ali em meu nome, ali eu estarei. Então veja que Jesus, ele sempre está no meio da igreja. E nesse exato momento, ele está aqui no meio da igreja. E você não percebe. Você não percebe que ele está no meio da igreja. Quer ver? Tem uma cadeira vazia aí? Essa está vazia? Eu provo para você que Jesus está no meio da igreja. Sabe por quê? Porque ele vai, nesse exato momento, o nosso rei vai ficar sentado aqui. Fica à vontade, Senhor. E ele está aqui. E ele está olhando para cada um de nós. Palmas para ele. E a nossa fé, ela se fortalece quando vamos à igreja. Eu vou até ali aqui para você, pode ficar aí no Apocalipse, só para você entender, no Hebreus 10, 25, o porquê que é importante de você vir na igreja. Olha a importância de você vir na igreja, irmãos. Jesus está aí, olhando para você. Hebreus 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então é importante que você venha na igreja, é importante que você venha congregar, porque ele mesmo disse, o Senhor que está aqui sentado, ele mesmo disse, aonde tiver 2 ou mais, ele não falou, em momento algum disse, aonde você estiver sozinho, eu estou lá. Não, ele está falando de uma congregação. Ele está falando de um Jesus glorificado que anda no meio da igreja. E isso João viu. Por isso que ele mostrou esses 7 castiçais, essas 7 igrejas. Para entender que tipo de igreja nós temos sido diante de Deus, diante dele. Então veja que a revelação é isso, irmãos. O início do Apocalipse é isso. Para você entender. Porque a maioria dos pregadores, eu vou pregar sobre Apocalipse. O cara já fala do chip, já fala das coisas que vai acontecer. Mas ele esqueceu de falar do primeiro. Que antes da gente falar das outras coisas, precisamos entender e precisamos saber se realmente eu estou tendo esse encontro com ele. E eu provo para você que Jesus está aqui, porque ele está aqui sentado. E quem não entender vai dizer, esse pastor está louco, colocou uma cadeira aqui. Mas é claro, porque o meu Jesus que eu estou abraçando aqui, ele é Espírito. Mas você não faz ideia o calor que eu estou sentindo aqui. E a hora que nós buscar a presença dele, daqui a pouco você vai sentir ele aí. Se você abrir o seu coração, fechar os teus olhos, falar com ele, você vai sentir ele. Ele só vai passar. Ele vai sair daqui e vai voltar. Só para você sentir esse calor que eu estou sentindo.
Veja, irmãos, é a revelação de Deus para a tua vida. Quando João viu o Senhor Jesus glorificado, ó, essa roupa comprida até os pés e cinto de ouro sugere autoridade de um rei e pureza de um sumo sacerdote. Quando ele estava na terra, ele estava, sabe, ele estava tipo um maltrapilho quando ele estava aqui. Ele estava de roupa normal, como nós, como estilo pescador. Ninguém dava nada para ele. Mas quando ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele foi para a glória, as vestes dele mudou. Naquele momento, quando ele estava aqui, ele era apenas Jesus, o Messias. Quando ele foi, ele se tornou Jesus, o glorificado. Digam graças a Deus. Os cabelos brancos que João fala, ele significa sabedoria de unção de dias do Senhor. Porque toda a sabedoria está nele. Toda a sabedoria está com ele. Por isso, irmãos, quer sabedoria? Peça, que ele te dá sabedoria. E um dos 7 Espíritos de Deus é sabedoria. Diga graças a Deus. Aí vai falando, olha só, olhos como chama de fogo, sabe? Expressa o olhar penetrante do Senhor. Os olhar dele é penetrante. Sabe como? Porque ele está olhando o que está dentro de você, não é o que está olhando para fora. Ele não está nem aí com a tua roupa, com o teu cabelo, com o teu batom, com o teu Rexona. Não. Ele está olhando para dentro. Os olhos de fogo olha para dentro da pessoa. Ele olha lá dentro, no mais profundo. Irmão, eu posso pregar bonito aqui. Eu posso pregar bonito. A gente pode cantar um monte de louvor aqui. Podemos pular. Mas ele não olha para o que a gente está fazendo. Ele olha o que está dentro. Se tudo isso que está fazendo está realmente partido de dentro. Se as orações que nós estamos fazendo, se realmente ela parte de dentro de nós, ou só da boca para fora. Então não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como se esconder do Senhor. Não tem. Porque olha, os olhos de chama de fogo, ele penetra lá dentro. Digam graças a Deus. Os pés como bronze polido que nós vimos, simbolizam segurança e estabilidade. Qual é a maior segurança da sua vida se não é? Jesus. Qual é a maior estabilidade da sua vida se não é? O Senhor Jesus. É o único. É o único, irmãos. A gente pode até pagar pessoas para esse segurança que tem aqui também, né? Que cuida da casa, que não sei o que, a gente pode até pagar, mas a maior segurança vem dele. Por isso que até toco em assunto de dízimo, já até aproveito e já falo do dízimo. Para você ter segurança na sua vida financeira, você tem que ser dizimista também, porque o dízimo você entrega para quem? Para o Senhor, porque ele é a primícia. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é que te dá força para você trabalhar. Ele que abre as portas de emprego para você. Tudo que você tem, você pode dizer, eu conquistei, porque eu trabalhei e fiz isso com o suor dos meus braços. O suor de sangue. Mas você não pode esquecer que se você conseguiu até agora, porque foi ele que te deu saúde, foi ele que esteve ali o tempo todo, não é? Quantos desaforos você não levou no trabalho de patrão, de gente querendo até te derrubar? Quantas humilhações você não sofreu para você ter o que tem hoje? Você sofreu, mas ele sempre esteve com você. Por isso, irmão, se você não é dizimista, seja a partir de hoje dizimista. Seja fiel a ele, entrega a fidelidade para ele.
Quanto que é o dízimo, pastor? Vê lá na Bíblia. Na Bíblia não, perdão, dicionário. 10%, que significa 10%. De tudo que passar nas tuas mãos, você vai lá e coloca 10%. E aí do pastor se tocar e fazer alguma coisa diferente com esse dízimo, porque a maldição cai sobre mim, não vai cair sobre vocês, mas vocês serão abençoados. É a mesma coisa como oferta. Quando você dá a sua oferta, dê a sua oferta, mas dê com coração, dê com alegria, pega o seu melhor da sua oferta para Ele, porque isso vai ajudar, ajuda a obra, ajuda tudo, porque quando nós tiver nosso salão, nós vamos investir grande. E quem é que vai poder investir? Vocês. E o pastor também, quando tiver. A gente vai estar investindo. Mas tudo que a gente investe para quê? Para a obra de Deus, parou? Ganho de alma. Digam graças a Deus. A voz como de muitas águas que nós lemos aqui, fala de sua autoridade suprema. Então, desde que Jesus veio na terra, ele já veio com autoridade. Então, quando ele retornou, mudou as suas vestes, aquele Jesus glorificado, a autoridade dele agora é suprema. E se ele é autoridade suprema, ele já fala para cada um de nós, fala para o pastor, fala para você, fala para cada um de nós. Ele mesmo chega e fala: eis que dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Se a autoridade máxima, a autoridade suprema, está distribuindo autoridade para todos nós, então por que você deixa o mal penetrar na tua vida ainda? Por que está acontecendo essas coisas? Tem autoridade. Você tem autoridade. O diabo, os demônios, eles são obrigados a sair por causa do nome de Jesus e por causa da autoridade. Amém, irmãos? Autoridade. Por isso que eu oro aqui no domingo. Eu também estou nesse propósito com vocês. E um dos meus pedidos é que Deus entrega essa cidade nas minhas mãos. Porque a autoridade maior aqui dessa cidade não é o prefeito, não é o vereador. A autoridade maior somos nós. Porque nós lidamos com coisas espirituais, com seres espirituais. Coisas que eles não veem, nós vemos. E a gente fazemos a mais, porque nós cuidamos do povo. Nós estamos sempre ali, visitando, orando, visitando. A gente sempre está ali junto. Agora eles não. Por isso que nós temos que ser a autoridade maior. E a gente ora nesse sentido. Pelo menos os pastores daqui que eu percebi, eles oram desse sentido. Digam graças a Deus. As 7 estrelas na mão direita do Senhor Jesus significa então, além das 7 igrejas, significa os mensageiros do Evangelho. Então eu faço parte de uma dessas estrelas, porque eu estou levando a mensagem para você. Os outros pastores da igreja daqui de Renascença também faz parte dessas estrelas. Por quê? Porque eles também estão entregando mensagem. Por isso que os demônios, quando vêm, irmãos, eles vêm com tudo para cima de nós. Eles vêm com tudo. Porque eles não querem que a gente ganhe almas. Eles não querem que você entenda sobre isso aqui. Eles não querem. Porque sabem que isso aqui converte. Eles sabem que isso aqui muda a tua vida. Diga graças a Deus. A espada de 2 gumes que sai da sua boca é a palavra de Deus. E o rosto como o sol nos remete o brilho dos seus olhos. Digam graças a Deus. Só para nós encerrar. Versículo 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Alguns pregadores estão pregando erroneamente isso daqui. Eles estão atribuindo isso aqui como o cair pelo poder de Deus. Já viram igrejas assim? Do tal do cai, que as pessoas caem, estão buscando o Espírito Santo, de repente, cai tudo. Isso aqui, eles estão errando isso aqui. Aí você entra no contexto e fala: mas João também caiu. Não, João não caiu. Ele fala caiu. A forma dele cair não é porque ele caiu por causa do poder de Deus. Ele se prostrou como morto, ele caiu de joelhos,
por causa da tamanha autoridade, da suprema, o tamanho desse Jesus glorificado que aparece na frente dele. Por isso que eu falei no início, como seria se Jesus viesse agora aqui, nós vêssemos ele glorificado, como que nós ia fazer? Nós ia, sabe? Porque o poder de Deus, irmão, o poder de Deus não derruba a pessoa, o poder de Deus, ele levanta a pessoa. Que eu saiba, o poder de Deus derruba os demônios. E como que me falam que as pessoas estão caindo pelo poder de Deus? Se as pessoas estão caindo pelo poder de Deus, me perdoe, mas estão caindo endemoniadas, porque o poder de Deus não derruba. Aí a pessoa já está desanimada, a pessoa está caída, a pessoa já está desistindo de tudo, até de viver. Vai numa igreja dessa, aí ela precisa que alguém o levante. Como é que o poder vai chegar na vida de uma pessoa dessa? Vai acabar com a pessoa de vez? Não, o poder levanta. Diga para a pessoa do seu lado, e olha para a pessoa e fala: o poder de Deus levanta. Fala aí, fale, o poder de Deus levanta. Vamos lá. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha a autoridade dele, irmão. A chave é um símbolo de autoridade, ou seja, Jesus declarou que a sua autoridade sobre a morte é também sobre o inferno. Por isso que ele fala: não tema. Você não tem que ter medo daqueles que matam o corpo. Você tem que temer aquele que mata o corpo e a alma. Então você não tem que ter medo de morrer na mão de malfeitor. Você não tem que ter medo de morrer ou na mão de qualquer pessoa, de um bandido, de um homicídio, seja lá de quem for, ou de qualquer doidão que vier te matar. Você não tem que ter medo. Porque se você tiver com a alma ganha, irmão, ele só vai tocar no teu corpo, mas na tua alma ele não toca. Agora, você tem que temer sim aquele que toca no corpo e na alma. E o único que faz isso é quem? Jesus. Porque ele é a autoridade máxima em nossas vidas. Oh, graças a Deus. Escreva as coisas que tem visto, e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Esses anjos das 7 igrejas falam justamente do pastor, porque ele é o anjo da igreja. E quando a gente lê no Apocalipse 2, na próxima terça-feira, em todas as cartas ele fala: e ao anjo da igreja escreve, ou seja, e ao pastor escreve, e ao obreiro escreve, e ao fulano escreve, aquele que está na frente, na liderança de uma igreja. Por isso que os pastores são considerados como o anjo da igreja. E os 7 castiçais que visse são também as 7 igrejas. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Se coloquem de pé.